Bate-papo dessa tarde, vamos falar sobre seguro de vida, que surgem aí muitas dúvidas, gente. Muitas pessoas não sabem de todos os benefícios. A Núbia Carlos Dias traz essas dicas pra gente. Confira aí. E o bate-papo dessa tarde a gente vai falar sobre seguro de vida, que muitas pessoas têm dúvida, quando que eu preciso fazer, quando que ele é viável, quando não é, e às vezes só pensa na hora que surge aquela emergência, e não é bem assim que a gente vai falar sobre isso. E eu convidei o Carlos Dias, que vai contar mais pra gente, especialista nessa área. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Núbia. Boa tarde para todos vocês que estão nos assistindo. É uma honra imensa estar aqui com você, tá, Núbia? E poder falar um pouquinho desse universo que é o mundo dos seguros, né? Que hoje o seguro, ele é muito atrelado a uma palavrinha que a gente não tem o costume de falar e de lidar, que é a morte. Então, a gente quer tentar conversar um pouquinho e desmistificar, né? Toda essa questão para tirar essa coisa da morte atrelado a um seguro de vida, que é totalmente diferente, Núbia. Com certeza. Para iniciar, então, o nosso bate-papo, eu quero que você fale para a gente que, antes de tudo, de fazer o seguro de vida, é importante ter o planejamento financeiro para essas situações emergenciais de saúde, né, Carlos? Isso, correto, Núbia. A gente sempre gosta de estar trabalhando um planejamento. Então, a maioria das pessoas que hoje trabalham com um seguro que é personalizado vai fazer um planejamento financeiro, tanto pessoal quanto familiar e até patrimonial, Núbia, para se numa situação emergencial de saúde, né, acontecer como um diagnóstico de alguma doença grave, as pessoas não precisarem onerar do orçamento familiar para pagar um tratamento. Então, o planejamento financeiro, ele é essencial, é primordial na vida de todas as pessoas para ter um colchão ali diante de uma situação emergencial. Uhum. E, Carlos, como a gente pode falar assim, por exemplo, quais os maiores erros que as pessoas cometem quando se fala nesse planejamento financeiro? Olha, o maior erro é quando as pessoas não levam em consideração a ciranda financeira. Então, ou a ciranda econômica, né? Hoje, todos os economistas, Núbia, eles vão ditar assim. Então, vamos imaginar um gráfico, até o pessoal de casa pode imaginar aí um gráfico em formato de uma pizza, onde 70% dessa pizza, desse gráfico, você pode utilizar do que você gasta, da sua receita, no seu dia a dia básico. Coisas que você realmente vai ter que pagar todos os meses. E 20% do que está nessa pizza, que é referente ao valor da sua receita, você tem que utilizar para uma questão de um investimento, algo que vai te dar um dinheiro futuramente. E 10% ou de 5% a 10% do valor da sua receita, que é o valor do que você ganha mensalmente, todos os economistas vão falar que todas as pessoas têm que fazer como um ativo garantidor. Ou seja, é um seguro, é uma proteção que vai te dar ali algum colchão para essas situações emergenciais. Uhum. E, Carlos, quando a gente fala na liquidez imediata de um capital, o que é isso? Núbia, essa pergunta é bem bacana. Assim, a liquidez imediata, gente, o que é? Diante de uma situação de alguma doença, algum diagnóstico, algum tratamento, as pessoas, elas precisam ter um capital, né? Precisam ter um dinheiro ali. E todos os economistas, voltando a falar, né, dos economistas, eles falam que as pessoas têm que ter esse planejamento de ter no mínimo hoje 6 meses do valor da sua receita guardada. Ou seja, o que você ganha mensalmente, você tem que ter guardadinho ali. Um exemplo, se você ganha 10 mil reais por mês, você tem que ter 60 mil reais guardado para uma situação emergencial. Se é uma situação mais grave, que a pessoa vai ter que ficar parada por 1 ano, os economistas ditam que a gente deve ter no mínimo 24 meses do valor dessa receita guardado, que é para uma situação mais grave. Ou seja, se você ganha 10 mil reais por mês, você tem que ter no mínimo guardado 240 mil para não ter que onerar do seu orçamento. Só que hoje é muito difícil as pessoas guardarem, né, Núbia? Imagina guardar 6 vezes do salário ou guardar 24 vezes do salário que ganha. Então, aí que entra o trabalho dos seguros, que entra esse capital segurado para numa situação de emergência a pessoa não precisar onerar. E a liquidez imediata é isso. A pessoa não precisa vender um patrimônio, não precisa vender um bem para pagar ali um tratamento. Uhum. E, Carlos, outro termo também bastante utilizado sobre dipar patrimônio. O que é isso? Como que as pessoas às vezes até já fizeram isso ou estão fazendo e não sabem que estão diante dessa situação? Todos nós estamos suscetíveis a enfrentar situações, né? Então, hoje, como eu trabalho com riscos, Núbia,
eu vejo diariamente pessoas dilapidando o patrimônio. Então, o que é o dilapidar o patrimônio? As pessoas, às vezes, tá realizando o sonho da casa própria. Ela comprou uma casa na planta, um apartamento no valor de 500 mil e ela, claro, se ela financiou, ela vai pagar 3 vezes a mais, basicamente. Então, quando ela estiver lá quase completando 1,5 milhão para pagar, suponha que ela é diagnosticada com um câncer, um exemplo. Então, ela vai ter que vender esse patrimônio dela. E aí ela vai ter que depreciar o valor do patrimônio. Ou seja, se a casa vale 1,5 milhão ou 2 milhões, ela vai ter que vender ali por uns 800 mil, uns 700 mil para ter um dinheiro ali. Então, aí ela tem que dilapidar patrimônio, depreciar o valor do patrimônio dela para pagar um tratamento. O que isso é muito triste, né, Carlos? Porque é uma situação já toda delicada que exerce ali uma questão delicadeza, saúde, enfim, e daí pensar na questão do orçamento e em dinheiro também fica mais complicado. Isso, totalmente, Nubia. Isso que você falou tem muita razão, porque hoje eu sempre falo que a tranquilidade financeira, ela traz também a nossa tranquilidade emocional, né? Hoje a gente tem que ter tudo muito equilibrado. Então, se a pessoa está diante de uma situação complicada, né, de um tratamento, toda a família fica abalada. E aí depois ainda ter que vender um patrimônio que ela construiu com tanto trabalho, com tanto sacrifício, aí a situação fica muito triste. E falando nessa questão, Carlos, quais são os maiores erros que as pessoas cometem quando surgem essas questões emergenciais de saúde? Núbia, os principais erros que as pessoas comentam sempre é em deixar para a última hora. Porque a gente tem aquele pensamento, nunca vai acontecer comigo. Nunca vai acontecer comigo, ou então, se acontecer algo comigo, eu vendo um patrimônio meu, vendo um carro, vendo uma casa. Só que daí é aquela questão que eu comentei antes, tem que depreciar o valor para ter que dilapidar o patrimônio, né? Então, ao invés de fazer isso, tendo um planejamento, a pessoa ela não precisa se preocupar. E tem muitas hoje opções de seguros resgatáveis que você paga para ter a sua proteção e você resgata ele futuramente, que é um benefício assim muito bacana e assim as pessoas fazem, têm a proteção delas e ao mesmo tempo podem resgatar um determinado valor com correção monetária ainda. Olha só que belezinha, né? É bem legal. Ajuda bastante. E, Carlos, sobre depreciar os bens para pagar um tratamento, é uma saída que muitas pessoas fazem na hora do desespero, mas tem outras saídas, né? Tem outras maneiras de ir para conseguir isso, né? Tem sim, Núbia, perfeito. Hoje, a maioria das pessoas, elas vão dilapidar um patrimônio para pagar um determinado tratamento. Por que elas fazem isso? Porque elas só vão atrás de uma alternativa, de uma solução, quando acontece, quando elas estão diante ali de um diagnóstico de uma doença grave. E aí, só que daí já é tarde demais, por mais que o plano de saúde dela, às vezes, cobre, sei lá, 50% do tratamento, ou às vezes cobre 100% do tratamento, mas se a pessoa para de trabalhar para fazer o tratamento, as outras despesas estão vindo. Então, qual que é o papel? Eu sempre falo que o plano de saúde, ele é muito bom e ele se torna um complemento de um seguro de vida resgatável, porque o plano de saúde vai pagar você da porta do hospital para dentro. E um seguro de vida, ele é para pagar você da porta do hospital para fora. Ou seja, despesas que se você tiver de financiamento, de aluguel, se você é autônomo, tem a sua empresa, você vai ter despesas maiores. Se você é um produtor rural, você também vai ter muitas despesas. Então, ao invés de deixar isso para a última hora, por isso que vem essa questão do planejamento financeiro. Que é muito importante, fundamental. E falando nessa questão de seguro de vida, Carlos, quero que você explique como que funciona o seguro de vida, porque como você comentou já no início da nossa matéria, que muitas pessoas só pensam na parte ali na hora de morte, enfim, mas que não é bem assim, né? Não é bem assim não, gente. O seguro, tanto que eu gosto muito de trabalhar ele para as pessoas utilizarem ele em vida. Então, o seguro, ele hoje, infelizmente, como o nosso país não tem essa cultura, para você ter ideia, Nubi, você que está em casa também nos assistindo, países de ponta como Estados Unidos, Japão, grande parte da Europa, Coreia do Sul também, 97% da população economicamente ativa possui algum tipo de planejamento financeiro. Então, as pessoas no Japão, 100% delas nascem com seguro de vida.
Nos Estados Unidos, 89% nascem. Porque eles já têm essa cultura do planejamento financeiro, têm essa cultura de trabalhar nas escolas um planejamento financeiro com as crianças. Então, as pessoas elas já vão se programando para o imprevisível. E, infelizmente, ainda no Brasil a gente não tem. E essa cultura, né, de atrelar um seguro de vida com a morte, ele vem porque algumas instituições financeiras sempre levou isso adiante, né? E realmente não é só isso. Hoje o seguro, você pode fazer para ter uma proteção um caso de acidente, que pode gerar uma invalidez. Se você ficar internado também, você ganha uma renda hospitalar. Se você precisar fazer uma cirurgia, tem coberturas para isso também. Então tem uma série de coisas, igual eu comentei antes. O seguro de vida planejado com um plano de saúde, um complementa o outro, qual que é o principal objetivo hoje do seguro de vida? É dar uma tranquilidade financeira para as pessoas. E se você faz um seguro de vida resgatável, você só tem a ganhar. Com certeza. E como você comentou, em situações de acidente, enfim, que envolve vários detalhes também, e até que a gente pode falar assim, questão da pandemia, enfim, cada vez mais pessoas estão cuidando da saúde mental. Em alguns casos, alguns profissionais estão se afastando por conta disso. Então, também nessa parte a gente pode destacar como o seguro de vida também pode ajudar nessas questões, né? Também podem ter. E assim, é uma questão muito bacana que você levantou aí, Núbia, porque quando aconteceu a pandemia no mundo, né, a Prudential foi a primeira seguradora a levantar a mão, a querer pagar todas as pessoas que eram seguradas, né, que estavam internadas. Então, e hoje é uma das únicas seguradoras que segue pagando as pessoas que estão internadas com Covid, mesmo na enfermaria, mesmo na UTI. E as outras seguradoras que entraram também para pagar essa indenização, elas acabaram abrindo mão, porque como era um número muito grande de pessoas, elas começaram a ter uma quebra no orçamento. E o que acontece? Então, hoje, quando as pessoas elas vão atrás de um seguro, eu sempre oriento que elas vão atrás de um seguro que seja personalizado e que seja de acordo com a necessidade de cada pessoa, de acordo com a necessidade de cada família. Porque não tem como você contratar um seguro e você não saber realmente do que se trata. Se ele é resgatável, o que ele vai cobrir, qual que é o momento que você vai poder ter esse capital segurado. E questão também da pandemia, né, que foi um boom, onde todas as seguradoras tiveram um aumento muito significativo, que elas entraram em ascensão no Brasil, teve um aumento de 30% nos últimos 10 anos. E na pandemia foi o retrato principal assim, dessa ascensão. E você comentou que muitas pessoas também ficaram fora, sem trabalhar, até por questões emocionais. Algumas seguradoras pagam também essas indenizações quando a pessoa está por um afastamento emocional. Então é super interessante quando alguém for contratar um seguro, realmente buscar todas os riders que a gente chama, buscar todas as coberturas que cada seguradora tem para oferecer e os benefícios certinho. Bem personalizado para ver o que cabe para ti, o que é viável também, como o Carlos explicou para a gente. Obrigada, Fio, pela sua participação, explicar um pouquinho mais para a gente. Imagina, Nubia, eu que agradeço. Agradeço vocês aí de casa também. E precisando, estou à disposição sempre, tá bom, Núbia? Com certeza. Inclusive, Carlos, falou em seu Instagram, às vezes as pessoas ficam com um pouquinho de dúvida. Eu tenho dúvida em tal seguro. Será que isso aqui é viável? Não, para tirar as dúvidas com você, faça o convite. Pode chamar lá, gente. Eu estou sempre conectado. O meu Instagram, ele é o @carlosdias.lifeplanner, que é life de vida em inglês, né? E planner de plano, que é com 2 N's. Então, @carlosdias.lifeplanner. Só chamar lá, adicionar, mandar um direct que a gente vai conversando, tá bom? Carlos, muito obrigada novamente pela sua participação e explicar um pouquinho mais sobre seguro de vida.